Mas agora eu vou para um caso de uma história muito forte, uma história marcada por violência e ameaças, com um final até agora triste, mas um tanto quanto misterioso. Coloca a foto da Marcela, por favor. Olha a Marcela aqui. Olha essa jovem bonita de 20 anos de idade. Essa jovem morreu. Como? É o que a família quer saber. Eu vou te contar rapidamente aqui um resumo, depois você vai entender melhor na reportagem. Mas a Marcela nasceu em Vitória, no Espírito Santo. Mas há 5 anos a família dela vive em Lima Duarte, na Zona da Mata, aqui em Minas Gerais. E, infelizmente, os caminhos, as escolhas da vida levaram ela muito cedo ao mundo das drogas. A Marcela conheceu as drogas aos 12 anos, pelo que a família conta. E aos 17, ela foi para um período de internação numa comunidade terapêutica, porque a família acreditava que uma internação convencional não resolveria o problema. E nessa comunidade, ela conheceu um rapaz 3 anos mais velho que ela. Pode até colocar a imagem dos dois aí na tela. Tá aí, né? Você vê de um lado o cidadão que a gente por enquanto não mostra o rosto, mas você percebe que ele já está na frente de um banner da polícia, ou seja, uma pessoa com envolvimento no mundo do crime. E do outro lado já está a Marcela, com as sequelas, com as marcas do que esse relacionamento trouxe para ela. Olha esse olho, olha o ferimento. Mas esse rapaz no começo ele falava muito de Deus, né? Tratava essa jovem de uma maneira especial. E em pouco tempo ela se apaixonou por esse rapaz e os dois saíram dessa comunidade terapêutica namorando. Foram morar juntos, vieram aqui para a Zona da Mata de Minas Gerais juntos. E foi aí que, segundo a mãe da Marcela, a personalidade desse rapaz apareceu de verdade. Um homem violento, que fazia uso constante de drogas e sempre despertava um perfil agressivo com essa jovem. E com isso, a vida da Marcela se tornou um inferno. Mesmo com um filho pequeno, que eles tiveram depois, o uso descontrolado de drogas e a violência dentro de casa só aumentava. A essa altura, a jovem também já tinha voltado a fazer uso de drogas também. E nesse período em que os dois ficaram juntos, e como a gente pode ver ali, um período de muita violência, esse rapaz chegou até a ser preso, como a gente vê também no banner que está ali atrás da foto dele. E aí, quando ele foi preso, a Marcela, já decidida a dar um fim nisso tudo, colocou um ponto final no relacionamento e começou um novo relacionamento com um outro rapaz. Quando esse cidadão saiu da cadeia, ele teria procurado a Marcela apenas para pedir ajuda. Dizia que não se importava dela já estar com uma outra pessoa. O fato é que pouco tempo depois disso, essa jovem foi encontrada morta no apartamento onde ela morava em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A essa altura eles já estavam morando em Nova Iguaçu e você vai entender daqui a pouco por que eles mudavam tanto de residência. Tudo tem a ver com a violência e com as brigas. E aí, segundo a família dessa jovem, coincidentemente, depois da morte da Marcela, esse cidadão sumiu do mapa. E pior, ele ainda estaria usando as redes sociais da jovem e teria ameaçado a família dela. Diante disso, por mais que a primeira análise da polícia sobre o corpo encontrado ali no apartamento, ainda no local onde ela foi morta, descarte algum tipo de crime, já que consta no documento policial que não havia marcas de violência no corpo da jovem, a família suspeita que esse rapaz tenha sim algum tipo de envolvimento na morte dessa jovem. E é por isso que nós conversamos com a mãe da Marcela e você vai entender melhor essa história na reportagem agora. Põe no Cidade. Essa é Marcela Barros Durão Augusto, uma jovem bonita, mãe aos 18. A história que envolve a morte dela é um tanto quanto intrigante. Marcela foi encontrada sem vida dentro do apartamento onde vivia, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A polícia trata o caso como overdose, mas a família suspeita de outra causa: as inúmeras agressões sofridas do ex-companheiro. Ele tem que pagar por cada agressão que ele fez com ela, não só verbal, física. Ele humilhava, ele desconstruiu
tudo, entendeu? Esse histórico de inúmeras agressões começou há pelo menos 3 anos. Em vários desses momentos, a jovem registrava em fotos e pedia ajudas de amigos e da própria família. Ele fez torturas de cortar os dedos dela, passar na parede, mandar ela limpar o sangue. Ele fez torturas de pornografias, muita coisa. Marcela conheceu o rapaz quando tinha apenas 17 anos, quando estava em uma comunidade terapêutica em Juquitiba, no interior de São Paulo, para tentar se livrar do vício das drogas. Quando completou a maioridade, ela decidiu voltar para a casa da mãe, em Lima Duarte, na zona da Mata de Minas Gerais. Mas o que os familiares não esperavam era que o homem também iria junto. A família então o acolheu. Mas o rapaz, que se mostrava religioso nos primeiros dias no interior de Minas, aos poucos foi se tornando uma pessoa violenta. A partir daí, segundo a mãe de Marcela, a jovem passou a viver um verdadeiro pesadelo dentro de casa. Eu também fui vítima dele. É um psicopata, ele foi me envolvendo com palavras mansas, doces e muito fiéis a Deus. Ele foi me amansando e me levou a levar ele para nossa casa, onde ela morava comigo no sítio, e lá ficou por 3 meses. E foi nesses primeiros meses que a mãe percebeu que a relação entre eles era bastante conturbada. Eu fui percebendo uma alteração na minha filha. Eu fui percebendo muito um comportamento assustador quando ele falava. Eu comecei a ver que ele mandava, ele ditava, e comecei a escutar alguns barulhos de tapas no quarto. E quando eu abordava, perguntando se ele estava batendo nela, ele falava, fala a verdade, fala a verdade. Ele sempre jogava que era ela que estava se debatendo e que ele era o terapeuta dela, que ele era o salvador dela. Aquilo foi me confundindo e eu comecei a alertá-la. Depois disso, o casal decidiu se mudar para Juiz de Fora. Na cidade, os conflitos aumentavam cada vez mais. De Juiz de Fora, houve muitos escândalos no apartamento, relatos de muitas agressões, que eu fui lá retirar as coisas dela, e dali eles foram para Florianópolis. E na ida para Florianópolis, ele passava mensagens para mim, dizendo que eu nunca mais ia ver a minha menininha querida, que agora ela era dele. No estado catarinense, a jovem teve um filho com o rapaz, mas o bebê não fez com que a situação entre eles melhorasse. Inclusive, o Conselho Tutelar solicitou ao Ministério Público que retirasse a guarda da criança dos dois. Em uma dessas visitas dos conselheiros, a Polícia Militar também esteve na residência e prendeu o rapaz em flagrante por agressão. Mas essa seria apenas a primeira das muitas vezes em que ele era preso e em seguida colocado em liberdade. Rosana conta que quando era submetido a usar tornozeleira eletrônica, o homem rompia o equipamento. Segundo ela, o rapaz chegou a viajar para Minas Gerais sem a tornozeleira e com identidade falsa. E aí, um belo dia, eles apareceram na porta da minha casa de noite em Minas Gerais, com o bebê, com meu netinho. E aí eu sabia que ele tinha arrancado a tornozeleira, ele pediu, pelo amor de Deus, que não era para me entregar a ele, e eu disse que eu não concordava e que ali em casa ele não ia poder ficar. Então, eu acolhi meu neto, acolhi minha filha e pedi que ele saísse lá da minha casa. Ele falou que ia sair, que queria deixar ela em segurança, e, por sorte, teve uma blitz aqui na cidade, ele foi pego, ele apresentou documento falso, e nessa prisão dele, eu liguei para a delegacia daqui e disse que ele estava com a tornozeleira, que ele arrancou. O próximo destino do casal era o Rio de Janeiro. Ela foi, essa semana ela ficou muito em silêncio. 3 dias depois ela me escreveu falando que ele tinha roubado ela R$ 1.500 e que se eu ajudaria ela a reerguer de novo. Falei, Marcelo, eu estou aqui pronta, vem embora que a gente deixa tudo aí. No estado fluminense, a jovem se relacionou com outro rapaz. A mãe relata que ele também passou a ser vítima do ex-companheiro de Marcela e chegou a ser preso após uma briga. O Lucas teve briga de braço, ele conseguiu sair do apartamento dele, me ligou, coitado, falando o que eu faço. Eu falei, chama a polícia. Chamou a polícia, os 3 foram para a delegacia. E quem foi preso? O Lucas. E ele saiu como testemunha e ela como vítima. A mãe tentou de tudo para fazer com que a filha voltasse para Minas Gerais.
Em uma dessas conversas, a mulher notou que do outro lado do telefone não era Marcela quem respondia às mensagens. E aí eu comecei a notar que as respostas não era ela. E ele mandou umas mensagens e foi apagando, que ele escreveu assim: Rosane, você sabe o endereço daqui? Você sabe o endereço de Nova Iguaçu? Eu deveria ter chamado a polícia, eu deveria. Aí ele apagou. Nisso eu falei: opa, não é ela, está acontecendo alguma coisa. E aí eu comecei a mandar mensagem, aí ela escreveu: para de mandar mensagem. Eu falei: o que está acontecendo? Para com essa loucura. Ela falou: que loucura? Foi essa loucura. Ela falou: por quê? Eu falei: Marcela, eu preciso conversar com você. Ela falou: conversar o quê? O que está acontecendo? Já não era mais ela, era ele. Depois dessa conversa, Rosane recebeu diversas ligações de moradores do prédio de Marcela. Eles relatavam que na madrugada do dia 2 de maio houve mais uma briga. Ela então pediu para que eles fossem até lá. Um deles foi e encontrou a jovem sem vida. Quando foi 2 horas, o administrador do condomínio abriram lá e já encontraram ela morta. E ele saiu 12h50 com uma mochila enorme, com todas as coisas dela. A polícia esteve no local e não constatou marcas de violência no corpo de Marcela. Uma das linhas de investigação é overdose, já que porções de cocaína foram encontradas na residência. O boletim de ocorrência está limpo. Não existe sequer o nome dele. Os policiais foram lá, viram pacotes de cocaína e disse simplesmente que era overdose. Com todo o histórico, um olho roxo do lado esquerdo, disse que era um soco de 3 dias e fica tudo assim. Mesmo após a morte da jovem, o homem estaria usando as redes sociais de Marcela para extorquir conhecidos dela. Uma das vítimas chegou a mandar R$ 500 para o homem. Ele está solto, ele está usando o telefone dela, ele está extorquindo as pessoas, ele está indo em pessoas que ela teve, amigos, namorados. O rapaz, que não foi autuado pela morte de Marcela, não está preso. Enquanto isso, a mãe continua pedindo por justiça. Nós tivemos aí 4 estados, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas. 4 estados com processos de agressões seríssimas. E chegou aonde chegou a morte de uma menina de 20 anos. Realmente, né, em 4 estados, em nenhum desses estados foi aberta uma investigação. Aliás, não sabemos também, né, a fundo quantas dessas situações foram denunciadas, mas é o risco que se tem quando se coloca um agressor de volta na rua, é de que ele volte e continue as ameaças, a violência, as agressões. Ainda não se sabe o que aconteceu com essa jovem, ainda não se sabe a causa da morte. Consta lá no boletim de ocorrência que não havia sinais de violência no corpo. A polícia vai investigar e esse rapaz é uma peça-chave na investigação. Ele precisa ser ouvido, mesmo que não seja o responsável direto pela morte. Ele tem que ser ouvido para que a polícia chegue a uma conclusão. E a gente compadece com a dor dessa mãe e nós vamos acompanhar a história. Vamos acompanhar o caso para trazer uma resposta aqui. Por que essa jovem morreu? Em quais condições ela morreu? Como ela estava quando tudo aconteceu? Como foram as últimas horas? Como é que foi esse último contato dela com o ex-companheiro? Tudo isso a gente vai procurar para trazer aqui e esclarecer esse caso. Essa mãe não vai ficar sem resposta de maneira alguma, tá bom?